Olá, uma boa noite para você. O Edição Brasil mostra quais são os indicados por Lula para compor o primeiro escalão do governo federal e também por Fernando Haddad para compor a equipe econômica, esses nomes que assumem junto com o novo governo a partir de janeiro de 2023. E você vai ver também que a Polícia Federal começa nesta quinta-feira sua operação de Natal. A Alemanha pede novas medidas em relação ao Twitter após mudanças de regras promovidas por Elon Musk. Vamos falar também sobre a promulgação da PEC que viabiliza o piso salarial para profissionais da enfermagem, auxiliares e técnicos de enfermagem, parteiros e também enfermeiros. E ainda o orçamento da União para 2023. Tudo isso você confere aqui e agora no Edição Brasil desta quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira mais nomes de futuros ministros que vão ocupar a esplanada dos ministérios a partir de janeiro. Foram anunciados nomes para 16 ministérios. Alexandre Padilha será ministro das Relações Institucionais. Márcio Macedo vai ficar com a Secretaria-Geral da Presidência. Jorge Messias vai ser advogado-geral da União. E a ministra da Saúde será Nízia Trindade. O senador eleito pelo Ceará, Camilo Santana, vai comandar a pasta da Educação. Márcio França, a pasta de Portos e Aeroportos. Luciana Santos, Ciência e Tecnologia. E Esther Dweck vai ficar com o Ministério da Gestão. A pasta da Mulher será chefiada por Aparecida Gonçalves. Wellington Dias será ministro de Desenvolvimento Social. Margarete Menezes, artista, será ministra da Cultura. E Luiz Marinho será ministro do Trabalho. Também serão ministros Aniele Franco, na pasta da Igualdade Racial. Silvio Almeida, na pasta dos Direitos Humanos. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin também será ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E Vinícius Carvalho ficará à frente da Controladoria Geral da União. Estes nomes anunciados por Lula nesta quinta se juntam a Haddad, indicado para a Fazenda, Rui Costa, que será ministro da Casa Civil, José Múcio, que será o ministro da Defesa, Flávio Dino, que ficará à frente da pasta da Justiça, e Mauro Vieira, que será o ministro das Relações Exteriores. Vale lembrar que na coletiva Lula afirmou que serão feitas mais 13 nomeações, mas esse número correto é 16. Rui Costa, o futuro ministro da Casa Civil, já tinha adiantado que serão 37 ministérios. Lula anunciou hoje 16, já tinha anunciado 5 anteriormente, então 21 ministérios com os nomes já anunciados e faltando agora mais 16 ministérios que ainda não tem um anúncio oficial de qual será o nome que vai ocupar aí o primeiro escalão do governo federal para as pastas. E segundo o relatório da transição de governo, as pastas que ainda não tiveram nomeação são as seguintes: o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Esporte, Ministério das Cidades, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Ministério de Meio Ambiente, Ministério dos Transportes, Ministério de Minas e Energia, Ministério das Comunicações, Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério da Pesca e Aquicultura, Secretaria de Comunicação Social, que também vai ter status de ministério, o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, e o Ministério do Planejamento e Orçamento. Então, relembrando, são ao todo 37 ministérios compondo a gestão
Lula 3, mais anúncios serão feitos na próxima semana. A gente vai seguir acompanhando e trazendo tudo para você. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje mais 4 nomes que vão compor a equipe econômica a partir do dia 1º de janeiro. Rogério Ceron vai chefiar o Tesouro Nacional. Robinson Barreirinhas vai comandar a Receita Federal. Marcos Barbosa Pinto ficará com as reformas econômicas e Guilherme Melo com a política econômica. Em coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, que cedia a transição de governo, Haddad anunciou que o futuro secretário de Relações Internacionais do Ministério da Fazenda terá o nome conhecido na próxima semana. Ainda segundo o futuro ministro, as discussões para definir os futuros presidentes da Caixa e do Banco do Brasil já estão mais adiantadas. Vale lembrar que 3 membros do segundo escalão do Ministério já haviam sido anunciados por Fernando Haddad. Gabriel Galípolo, secretário executivo do Ministério da Fazenda, Anelise de Almeida, chefe da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e Bernardo App, secretário especial para a Reforma Tributária. O Congresso Nacional aprovou o Orçamento da União para 2023. Agora o texto segue para a sanção presidencial. Vamos aos pontos importantes do projeto. Esse texto garante o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600 e com aquele adicional de R$ 150 para crianças de até 6 anos de idade. Outro ponto importante é o valor do salário mínimo, que é de R$ 1.320, aumento real de 2,7% em relação ao que tinha sido proposto antes pelo governo federal. O valor total do orçamento da União é de 5,34 trilhões de reais e desse montante 2,01 trilhões de reais vão para o refinanciamento da dívida pública. O Congresso Nacional promulgou a PEC que viabiliza o piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Mais informações com o nosso repórter Emerson Oliveira, que vai trazer mais detalhes para a gente. Boa noite a você, Emerson. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. Olha, antes da promulgação, a proposta de emenda à Constituição teve a votação concluída na terça pelo Senado, uma semana após a Câmara aprovar o projeto. O valor do piso aprovado pelo Congresso foi de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos em enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. O texto define que o piso da enfermagem será custeado pelo superávit financeiros de fundos públicos e do Fundo Social. Os recursos serão utilizados para pagar os novos salários no setor público, nas entidades filantrópicas de prestadores de serviço que tenham, no mínimo, 60% de atendimento de pacientes do SUS. Durante a cerimônia de promulgação, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que a emenda à Constituição é um reconhecimento do Congresso Nacional ao trabalho dos enfermeiros e tantos outros colaboradores na categoria durante a pandemia. Mas agora, Rafa, se a gente fizer uma linha do tempo, o piso nacional da enfermagem foi aprovado pelo Congresso em agosto. A proposta original, no entanto, não previa o impacto financeiro da medida para estados, municípios e hospitais, nem como o custeio seria bancado. Sem o detalhamento, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu em setembro suspender a lei do piso nacional da enfermagem. A decisão se deu em uma ação da Confederação Nacional da Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços. A decisão causou mal-estar na cúpula do Congresso, que viu na decisão uma espécie de interferência do Judiciário. Vale ressaltar também que, além da PEC da enfermagem, o Congresso Nacional também promulgou nesta quinta-feira outra emenda à Constituição que proíbe, por lei, que sejam criados novos encargos financeiros à União, estados e municípios, sem que haja previsão de fontes de custeio. É isso, Rafa. Vitória para todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares, todos aqueles que lutaram durante a pandemia, todos aqueles dessa categoria que lutaram durante a pandemia para salvar vidas. Devolvo para você no estúdio.
Emerson, muito obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite para você. Seguimos agora com o noticiário internacional. A Alemanha cobrou que a Comissão Europeia tome medidas em relação ao Twitter após mudanças drásticas que vêm acontecendo desde a compra feita pelo bilionário Elon Musk. Nos últimos dias, a empresa adquirida por ele criou uma nova regra, que já foi revogada depois da repercussão que foi bem ruim, essa regra proibindo a promoção de redes sociais concorrentes. Na prática, o Twitter queria impedir que esses links levassem os usuários a sair da rede social, por exemplo, e ir para o Facebook e para o Instagram. Na carta que foi dirigida à comissária europeia para a concorrência, Margrethe Vestager, e também ao comissário para o mercado interno, Thierry Breton, tem um pedido para que o mais rápido possível o Twitter seja colocado como um controlador de acessos. O documento também critica medidas classificadas como arbitrárias, como, por exemplo, a suspensão que aconteceu recentemente de contas de jornalistas que cobrem a rede social e também Elon Musk, outra medida que foi bastante criticada nos últimos dias e também já foi revogada, né? Aliás, tem acontecido muito isso, né? Acontece uma mudança, essa mudança é criticada e depois revogada. Inclusive, também houve alguns episódios que Elon Musk colocou enquete na rede social perguntando se os usuários gostariam que a medida fosse mantida ou não. Claro, os usuários acabavam discordando das políticas da rede social implementadas recentemente por ele. Seguiremos acompanhando e trazendo os detalhes para você. A Polícia Federal começou nesta quinta-feira a Operação Natal 2022. Até o próximo domingo, dia 25, estão previstas ações nas estradas federais, como, por exemplo, as fiscalizações de cinto de segurança, embriaguez, uso do telefone ao volante, velocidade dos veículos e também ultrapassagens proibidas. Essa ação que tem o objetivo de fazer a preservação das vidas e também evitar acidentes de trânsito. É muito importante que você, motorista, antes de sair de casa, confira se os documentos estão todos ok e também confira a situação do seu carro. São medidas simples para evitar transtornos e também para garantir uma viagem mais tranquila. Aliás, desejo uma boa viagem para você que vai pegar a estrada neste final de ano. E o Edição Brasil de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você.